Hoje a dica é um pouco mais sobre criação de mundo, né? Na verdade vai ser uma série que nós vamos falar mais algumas vezes sobre isso, né? Por quê? Porque a criação do mundo, na verdade, tem que ser uma coisa que agregue a história, né? E não tipo, eu faço de acordo com o que a história precisa. Você precisa já ter isso, né? E eu vejo isso desde a minha época de RPG, né? Por quê? Porque, claro, a gente termina criando o mundo, né? A gente faz o nosso RPG. Então, como é que acontece? Acontece uma criação mais estática. Estática em que sentido? Você cria um mapa, aí, aqui tem um rio, aqui tem uma cidade, ali tem uma montanha, aqui tem uma capital, né? Para oeste é a florestas onde moram os elfos, para norte as montanhas onde moram os anões, né? Então, e qual a questão? Quer dizer, não fica um mundo 3D, né? Fica uma coisa irreal, ela fica uma coisa muito... O mundo foi criado para a história, e não vice-versa, na verdade, né? Você tem que criar um mundo... Então, como assim, como eu digo, como criar um mundo? Mas como criar um mundo, né? Criar a história do mundo. Então, como aquela cidade terminou aqui? Nós já até comentamos a respeito. Então, por exemplo, né? Oxford, que é uma cidade onde está a universidade mais antiga da Inglaterra, né? Da onde vem o nome? Nós comentamos. Ox vem de oxen, que é gado, né? Ford vem de val, né? Que é a parte mais rasa de um rio. Daí, quando éramos os nórdicos, né? Oxenford, que virou Oxford. Por quê? Agora, por que ela virou uma cidade? Por quê? Porque o pessoal mudava e seguia o rio, então estava andando lá com o gado e cruzava sempre no mesmo ponto. Agora, o que acontece quando você está sempre passando no mesmo ponto? Alguém para e pensa, pô, eu vou criar, eu vou fazer a minha lojinha, né, qualquer coisa aqui, e aí vai nascer numa cidade, por quê? Porque o povo está sempre passando ali, né? Ou seja, você percebe que existe uma tridimensionalidade na cidade, não só no nome. O nome vem, né, do ponto que começou indo gado, aí a pessoa está seguindo, para onde vocês vão? Nós vamos cruzar o rio ali, então eu vou junto. E aí a cidade começa a surgir, né? Como nós comentamos de Paris, né? Paris era uma ilha ali no meio do Rio Sena, né, onde morava a tribo dos Parisi. Então, quando chegaram os romanos, eles chamaram a cidade de Lutécia. Por que Lutécia? Porque quando o rio subia, enchia a ilha de lama. Então, vem de lama, Lutécia, né? Só que, como os Parisi era onde os Parisi moravam, ficou o nome da cidade ficou Lutécia del Parisi, que depois de um tempo virou Paris. Ou seja, você percebe, de novo, houve uma ligação histórica, né, na criação da cidade. E aí você tem que imaginar para o seu mundo, né? Usar elementos reais, de repente, buscar. Deixa eu dar uma olhada como é que funciona. Deixa eu para criar meu mundo, para criar minha história. De novo, nós já comentamos aquela questão, por exemplo, do George Martin, né? Quando ele criou Guerra dos Tronos, ele se baseou, né, na Guerra das Rosas, de novo, uma guerra inglesa, que ali dos 1400, né? Dos York versus Lancaster pela coroa da Inglaterra, que no livro virou a Guerra dos Stark versus os Lannister, né? E inclusive ele comenta que muitos dos personagens foram baseados em figuras reais históricas. Então não é assim, eu preciso criar tudo de tudo, não. Você vai lá, olha, se baseia, poxa, de repente, a cidade tal sofreu um grande incêndio, olha que interessante. Você pode agregar isso na sua história, né? E outro ponto, que de novo a gente vai até um pouco contra o RPG, né? Porque muitos dos escritores
vendo RPG, então eles terminam querendo adaptar as histórias, e que é o quê? É aquela assim, você só tem as moedas de prata, de ouro e de bronze. Não é assim. Né? Cada local tinha a sua moeda e você que se dane, entendeu? A pessoa que estava andando, então, tinha que considerar isso, né? Então, de novo, a gente imaginando as Ilhas Britânicas, né? Quer dizer, você tem Inglaterra, você tem Irlanda, você tem Escócia, tem os países de Gales. Você, mas é tudo a mesma coisa. Não, não é. São países dentro da Grã-Bretanha. Países que têm os seus maneirismos, têm as suas línguas, né? Então, você tem o irlandês, o galês, o manx, que é uma língua que tem ali do sul da Inglaterra, né? São países que sofreram invasões. Então, você teve os romanos no século 43, e eles ficaram por 350 anos. Aí você tem os nórdicos, né? Os anglo-saxões, inclusive os anglo-saxões são da onde vem o inglês, né? Que é uma língua anglo-saxônica. Então, é aquela coisa assim, falava-se o latim ali nas Ilhas Britânicas durante um certo tempo, mas logo depois que entraram nórdicos, anglo-saxões, a coisa mudou. Então, é esse tipo de coisa que você tem que ver. Né? Então, por exemplo, a questão da Guerra das Rosas, ou, por exemplo, a rebelião de Boudica. Boudica era uma chefe gaulesa dos Icenos. Né? E aí, isso, olha que interessante. Né? Ela estava em guerra com uma outra tribo, né? E aí eles pediram, os romanos foram lá e ajudaram eles para ganhar dessa outra tribo, né? Só que depois eles traíram os Icenos e mataram o rei, o chefe, que era o marido da Boudica. Aí o que ela fez? Ela foi lá, ela pegou, se tornou líder deles, porque isso era uma coisa que os celtas consideravam, que você podia ter uma líder mulher, então aquela coisa, mas toda a história antiga era toda machista. Não, não era. Olha que ponto interessante. Então você tem uma história de uma chefe mulher. Tomou o lugar do marido, né? Pegou os Icenos lá, os gauleses ali da região, né? E atacaram e quase destruíram as cidades de St. Albans, de Londres e Colchester. Então, 3 grandes cidades da época. Colchester, inclusive, né, se você for pesquisar, é considerada a cidade mais antiga da Inglaterra. Olha só que interessante. Ela se chamava Camulodunum. Inclusive, ela aparece numa historinha do Asterix. Quando ele vai para Lutécia e eles vão ver o rugby. E um dos times é o Camulodunum. E um dos times é o Camulodunum. Né? E na verdade, Camulodunum é a fortaleza de Camus, que é um deus celta, né? E, inclusive, muitos estudiosos dizem que desse nome, né, desse Camulodunum, que vem o Camelot, do rei Arthur. Então, olha a ligação, olha a história acontecendo, olha a riqueza, né, que não é simplesmente, eu estou criando minha história. Né? Então, por exemplo, se você for pegar a Lei Bardugo, né, que escreveu lá sobre ossos, que nós já fizemos resenha dos livros e da série de TV, né, ela fez o quê? Ela se baseou no leste europeu. Né? Então, você vê que... E ela não só se baseou no leste europeu no sentido da roupa dos personagens, da cultura dos personagens, de como os castelos se parecem, muito... Você olha, quem conhece, é muito russo, aquilo é muito, não vou dizer soviético, mas é muito ali do leste europeu, né? E as comidas. Né? Então eles comem aqueles peixes que eles comiam, do jeito que eles comiam. Né? As arenques, exatamente. Né? E de novo, voltando para a comida, assim, falando de comida e falando da Inglaterra, nós temos, por exemplo, não só torta de peixe, de repente,
nós temos uma carne ensopada, uma linguiça que ainda existe, que já existe, né, na Idade Média, e, por exemplo, os pães de frigideira, que são pães muito comuns, né, em todo o norte europeu. Na verdade, eu tenho isso, mas é do meu lado de gastronomia, né? Eu já fiz até vários deles. Então você tem, por exemplo, o bannock escocês, né? Você tem o Turnbrod, que é um pão sueco, né? Você tem os scones, que são irlandeses, você tem os muffins, que são ingleses. Né? Então, assim, você pode pegar essas coisas e agregar na sua história, né? E que vai dar realidade para ela. Inclusive, a gente comentou até, quando a gente falou de comida, de um livro de comida baseado no Guerra dos Tronos, que aparecia, eu tenho uma outras receitas, do livro escocês, né? Inclusive uma truta com bacon, né? Que, que é uma receita tipicamente, na verdade, escocês não, irlandês. Uma receita tipicamente irlandesa que eles colocaram no filme. Para quê? Para agregar, para dar uma riqueza. E esse é o ponto, né? Então, é claro, nós vamos continuar falando mais, dar mais exemplos, comentar mais elementos, falar de geografia, né? E da importância que isso pode agregar, a riqueza que isso possa agregar na sua história, né? Mas acho que por hoje é só, né? Espero que você tenha curtido né, um pouco disso de criação do mundo, né? Comenta aqui embaixo se você já sabia alguma coisa que a gente comentou aqui, se você já usou, já leu, já viu, né? Repassa isso para o seu amigo que está criando o mundo. A nossa ideia é agregar sempre a todos os elementos, né, ajudar o escritor, né? Deixa o seu like, ajuda a gente muito, né? Segue a gente está no YouTube, no Insta, no LinkedIn, no Facebook, sempre postando material novo, né? Falando de livro, fazendo resenha de livro, resenha de filme, falando sobre diversos aspectos da criação literária, né? E se você curte, conheça nossos livros. Nós temos livros de policial com tecnologia, steampunk, contos, romances, né? Vampiros, terror, né, com vampiros, fantasmas, bruxaria e outras coisas, demônios, fantasia com terror, zumbis. Inclusive, de zumbis tem um pouco de comédia, né? Então conheça, tá aqui no primeiro link fixado. É isso, espero que você tenha curtido. Até a próxima.